5 minutos, começando mais um Fala Comerciário nessa terça-feira, dia 16 de abril de 2024. 5 minutos! Que eu sempre esqueço de abaixar aqui. Bom dia, presidente Washington. Bom dia, Caleb. Bom dia, João. Bom dia, Adilson. Bom dia, João. Bom dia. Como que é o nome mesmo? Dai. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dai. Bom dia a todos os comerciários e ouvintes da Rádio Esplanada. O sol brilhando. Opa, e o sol nasceu para todos, certo, presidente? Certo. Muito E a bem. sombra para alguns. A sombra só para alguns? É. É porque eu não tô na sombra. Nem o meu burro tá na sombra. Só quem tá com o burro na sombra aqui é quem? O Adilson. Lá inverte, eu sou o burro. Ele tá na sombra. Esse é o nosso presidente Washington. O que temos de novidade hoje aí, presidente? Hoje o João trouxe um tema espetacular que só ele gosta. Pode ir, João. Fala, João, o que temos hoje aí? Então, hoje a gente vai falar muito sobre o fator previdenciário. Que é a dúvida de muitos trabalhadores quando chega a uma certa idade, um certo tempo de contribuição, ele fica na dúvida. Como é que o INSS descobre que eu vou conseguir me aposentar? E hoje a gente tem uma explicação para isso nos fatores passados pelo INSS com a gente. Na verdade, eu vou cortar. Quem gosta é só o João e o Caleb, que já são aposentados. Então não sofrem isso aí, porque falar que gosta de falar do fator previdenciário, mas eu não gosto. Tenho fator previdenciário. Se não fosse o fator previdenciário, Ele hoje com 53 anos eu estava aposentado. Não, eu sei, mas é que eu estou falando pelo fato dele ser aposentado. Agora o seu aumentou mais quanto tempo? Só 9 anos. Meu Deus, só 9 anos. É o caso também, filho. Deus fato também? Eu já tenho 35 anos de contribuição e não posso me aposentar porque a pessoa no INSS olhou pra mim e falou: você tem muita lenha pra queimar, né? Todos nós temos lenha pra Não é só o cabelo de cima, Não, tem só que o queimar o cabelo, tem que lateral. queimar tudo, cara. Não sei se vocês perceberam, eu estou pintando meu cabelo de O branco. João é que nem eu, ó. Mas eu não pinto, né, João? É diferente. Eu é natural. Diz que ficar cabelo de branco é experiência, É. então eu tô ficando experiente. É isso então, rapaz. Mas se eu pintar o cabelo, vão falar que eu sou igual o tio Macalé. Aí eu não quero. Não, na verdade, assim, a questão de aposentadoria é uma questão emblemática aqui no país, né, na qual a Previdência sempre está com débito, né? Na verdade, nunca tem dinheiro, não aposenta mais ninguém nesse país. Para receber o auxílio-doença é uma briga desgraçada. O Ministério da Previdência fica dizendo, né, pelo menos que cria mecanismo para facilitar que o trabalhador tenha direito ao auxílio ou menos, né? E a gente sabe que não é nada disso, eles não têm funcionário disponível. Há 3 meses atrás nós tivemos uma reunião com a gerência da Baixada Santista e o incrível que pareça, que 80% do quadro de funcionários do INSS está em home office. 80%. 80%. Se não for mais. Caramba, muita gente. É um absurdo, cara, entendeu? E é um absurdo e ninguém faz nada. E aí, infelizmente, assim, acha que o ministro vai resolver a situação. E o ministro, para todos sabem, ele não pode falar muito, né? Porque não sei se todos lembram, na posse do ministério, ele falou um pouquinho mais, os caras tentaram cortar. Tesourar, né? Então, assim, não existe essa de governo do povo. Os governos estão sempre para tampar o buraco do próprio governo. Então, o povo, popularmente, que se lasque. É isso mesmo. Quer fazer pergunta? WhatsApp liberado, 13 996840422. Estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Esplanada. Perguntas, hoje o João vai tratar do tema de Fator previdenciário. fator previdenciário. Então, Calador. Se vira aí, João. como que o INSS sabe que você está no tempo para se aposentar, certo? Então, existe regras antigas e atual. A atual que eu estou com ela, que é a dúvida de uma boa maioria dos trabalhadores que estão já naquela faixa dos 50, 55 anos de idade. Ele quer saber, mas como eu vou saber que de fato eu estou com um tempo hábil ou um tempo próximo para me aposentar? Existe um fator. Esse fator é fornecido por eles. Eu, na verdade, como eu estou fazendo um curso superior, ao qual a gente mexe muito com essa parte de aposentadoria. E eu também faço parte do programa lá
Projeto Fênix da o Federação. Fênix, é a ave que ressurgiu da cinza e eu faço parte desse projeto. E aí, Esse projeto é do sindicato? Ele é projeto da nossa federação, onde tem 72 sindicatos filiados. Isso. E dentro de uma das pastas, o João cuida de cursos e aposentados. Isso. Não é porque eu sou aposentado, nem todos estão me chamando de velhinho também, não. Eu tô pintando o cabelo de branco que é para ficar mais bonito. As mulheres gostam, né? Então, Ui, eu estou aí. Principalmente a sua, né? Ui. Principalmente a minha. A Bia tá querendo que eu pinte de loiro. Vai sim, chama todo. Aí nem a brasileirinha É resolve. hoje. É uma brasileirinha pra ele, Edilson? Nem a brasileirinha resolve. É hoje, hein? Então vamos lá, João. Então vamos lá. O que é que diz o fator previdenciário? Ele pergunta muito ali sobre o tempo de contribuição, que você normalmente pelas suas carteiras de trabalho você deve ter uma aproximação, que chama-se lá no fator, quando você olhar a tabela está lá TC, que é o tempo de contribuição, o A, que é a alíquota, que é fixa, essa alíquota é 0,131, não muda nunca, talvez pela média de meses, acho que a maioria dos meses de 31 dias, então eles calcularam 31, 0,31. Então isso aí não muda nunca. É fixa. E o EC, que é a expectativa de sobrevida, não fala mais sobre vida, é sobre sobrevida. A expectativa, normalmente, a gente pesquisa no Google lá, muda cada ano, agora acho que está em 58 para 60. Só isso? Expectativa de vida do brasileiro? Não é de vida, é de Ah, sobrevida. sobrevida? Sobrevida, quer dizer, é uma necessidade. Entendeu? E o ID, que é a idade. Então você vai pegar isso aqui, você vai pegar o tempo de contribuição, mais a alíquota fixa, e mais a expectativa, quer dizer, você multiplica o TC mais o A, que é a alíquota 0,31, e divide pelo ES, que é a expectativa de sobrevida, que é coloca. Aí em cima disso você já vai pegar e partir para o prato. Sempre vai ter um fator que é 1, mais o ID, né, que é a expectativa de vida, mais o TC, mais o A, e dividir por 100. Aí você vai achar o fator, que você vai dividir por 100, você vai achar o fator. Ali vai dar mais ou menos a proximidade de você se aposentar, ou o tempo que vai faltar. É meio complexo, isso aí na verdade eu precisaria ter um quadro, fazer os cálculos, mas é assim, tempo de contribuição, mais a alíquota, que é 0,31 vezes, né? Vamos tentar fazer uma aqui? Vamos tentar fazer uma Vamos aqui? lá. Então vamos lá, um camarada que tem aí... Quantos anos tu tem de 50. contribuição, Adilson? 35. 35 anos de contribuição. Essa minha caneta tá falhando. Caneta boa aí, por favor. Tô falhando essa aqui. Pega do 35 anos de contribuição. Então vamos lá. 35 Aí a gente contribuição. chama de TC, que é o Tá. tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Aí ele vai 35 pegar anos. a alíquota, que é vezes Aí, a alíquota, que é 0,31. vezes 0,31. Isso, 35 normalmente vezes em matemática a gente coloca um 0,31. pontinho. Tá. Isso. E aí? Aí você vai dividir pela expectativa de Quanto que deu o sobrevida. imposto? 10,85. Então dá 10,85. É, Aí divide por quanto? Pela expectativa de vida, que hoje está em torno de 60, 60. Não, 72 anos. Vamos lá, 72. Então Isso. 10,85 dividido por 72. Isso. 0,15069. Vamos colocar até o quarto dígito, 0,1507. Aí esse valor você vai multiplicar com 1, você vai achar primeiro esse ponto. 1 mais o ID, que é a sua idade, a idade da pessoa. Eu já me perdi. todo aqui. Peraí. Coloca um. Olha, se você fizer. Um tipo, mais. Eu estou fazendo aqui. A ó, idade que é 72 ou a idade atual? Não, você- a idade do contribuinte. Quantos anos tem, 53, Edilson? vamos lá, vamos vai lá. Hã? 50 aí. 59 eu vou fazer agora. 59. Isso. Velhinho, cara, Quanto já. mais 59, Mais o tempo de contribuição mais 35. Mais 35, Mais 35. e mais e vezes a alíquota fixa. Então, que é o ponto zero- 1507, Não, 0,31. vezes ponto 31, É. que dá E o 70,85. valor que achar aí você divide por 100. 70,85 dividido por 100. Isso. 0,70. Como que deu? 70? 70,85 dividido por 100. 85 dividido por 100 é só tirar o zero. Ponto 7085. Isso. Você vai É só multiplicar. jogar o zero. Eu vou medir, eu fico já trabalhando. Meu Deus do céu. Ponto 7085 vezes Aí. 1.0507. É sobre o que deu na É, primeira. um ponto Vezes, 1507. multiplica.
Melhor do Sandro do secretário. 15,07? De cada um, entendeu? Toca Ponto tudo numa hora só. 81 anos. 81 anos, então. E- Então, Adilson, tu só vai se aposentar com 81 anos. Isso é estatisticamente. Mas está Pode ser que seja um pouco mais. Aí o cara Não, fala, Não, só que assim, hoje o tempo é 65 anos, né? Então cai para 65 porque é o O tempo de contribuição. Isso, o tempo de idade. De idade. porque como é feito isso aí? Por exemplo, deu 81 anos. Aí lá no INSS, quando você chega lá, ele vai perguntar: você quer por contribuição, por tempo de contribuição ou por idade? E aí existe um fator interno, ao qual vai te dar um valor X. Parâmetro. Um valor X lá. Porque até então a gente não sabe, porque ele vai pegar os 5 últimos anos de contribuição, fazer um cálculo e vai perguntar: você quer tempo de contribuição ou idade? E aí ele vai fazer 2 valores para ti, vai te mostrar. Isso. Na maioria das vezes, quando se fala em idade, vira em torno de 60% a 70% da sua média salarial dos últimos 5 anos. Na porcentagem, então, é 70% em cima? 60% a 70% quando se fala em idade. Quando fala em tempo de contribuição, aí chega até 100%. Mas aí você vê a idade que você vai chegar para aposentar. 81, se bem que 81 anos, hoje em dia, dependendo do assim, mas cidadão. então, esse daí. Mas esse cálculo é louco. Não, tudo mas- bem, que nós pegamos um número aleatório aqui, mas assim, o que acontece? Se você atingiu 65 anos e completou os 35, automaticamente você recebe o seu teto máximo dentro das suas Que é o contribuições. 100%? Não, então, hoje o que acontece? Antigamente pegava as 80 maiores contribuições. Hoje a média é tudo que você contribuiu. Isso. Então vai somar todas as contribuições desde o teu primeiro até a sua aposentadoria, aí acha a média do seu salário de aposentado. Se você recebe 20 mil, 15 mil, aí você cai pro teto, que é 7 mil e alguma coisa, o não teto da passa disso, Previdência. não pode ser. Isso, de qualquer jeito, existe um percentual de salário. Ou é o teto, ou é a média de todas as suas contribuições. O trabalhador do comércio não vai chegar no teto nunca. Não, o trabalhador do comércio É, vai sim, correr é, para é, aposentar, cara. Assim, desculpa. O Washington até deu uma dica aqui. Se você tem 65 anos, que essa é a expectativa, é somado dessa mão. 65 anos 65 anos. mais 35, Mais Tá certo, 35 de vai dar contribuição. Dá ou 100. seja, você tem que estar dentro da Os parte de 81 idade. aqui. Está dentro da parte de idade. Aí ele vai te mostrar o valor que vai ser nessa situação por idade. Se você não concordar, aí vai partir para a parte do tempo de contribuição. É você que cuida disso lá no sindicato? Teoricamente, sim. Agora menos, porque desde do meu INSS, onde você joga lá as suas informações, ele já te dá lá se você tem direito, qual é a lei que te, né, se é o fator, se é antigamente era o índice, né, que era... Existia um cálculo, um coeficiente. na ele verdade. começou com 90, 95, essa soma, né, 95, Aí vai 100. Não, agora a soma da tua idade mais a contribuição, dando esses percentuais, hoje deve estar 105, alguma coisa assim. Você E aí tem você que ter tem direito 95 aqui, aí ele ia fazer essa comparativa para ti. Aí ele vai te mostrar o valor. Se você fizer pelo BNSS, na maioria das vezes, ele já joga direto para ti. Ele pede o número da conta, você vai ver que já está aposentado. Hoje, por exemplo, o aplicativo, ele não te dá mais a perspectiva. Ele vai dizer se você pode aposentar ou não. Ele não fala assim, falta 3 meses, não vai. E você vai ter que ir numa agência, agendar numa agência, para ele te mostrar detalhadamente quantos tempo falta, se tem que pagar pedágio, se, sabe, é uma... Hoje nem existe. Não, o cara não aposenta mais. Não, tem sim, ainda tem sim. Mas o cara não aposenta mais, cara. Assim, o trabalhador do comércio, ou não precisa do comércio, o trabalhador hoje Geral. que se inicia, vamos se dizer aqui, Ah, 18 anos, sim. Nunca contribuiu. mais 65, dá 83 anos. Pô, eu comecei com 14. Então a gente está falando no 81, é a realidade de hoje. Entendeu? Porque assim, só o tempo de serviço não é suficiente, porque o teu salário com esse chamado fator previdenciário, ele cai mais de 60%. Chega de 60% a 70%. Entendeu? Dependendo do que você escolher. Então assim, dependendo do teu salário, que o salário é baixo, 99,9 é salário baixo,
É um salário mínimo. Na verdade, é isso que eles querem igualar. Que todo mundo tenha da Previdência com salário mínimo. Isso é um absurdo, cara. Você aposenta... Quem aposentou com teto há 20 anos atrás, se chegar a 3 salários mínimos hoje é muito. E 3 salários mínimos dá menos do que 50% do atual teto. Então você imagina quanto que o de salário foi uma coisa, perdido. um comparativo em matéria de aposentadoria, é como você engole, como é que você vai engolir que os políticos puxem 4 anos de mandato e saiam aposentados. Já tem o seu E bem, não é mal não. Com todos os benefícios, com né? todos os benefícios. inerentes. Aí o cara pergunta, para onde que vai o gargalo da Previdência? Tá aí o gargalo da Previdência. Porque o que acontece é o seguinte, são dois, tá dentro de um programa só, mas institutos independentes. Sim. Tem o sistema de previdência, que cuida da previdência social. O que é previdência social? É o PCD, é a mulher que atinge a idade, já pode aposentar mesmo não contribuindo. Isso é previdência. E existe o Instituto de Aposentadoria, que é diferente, só que na hora o bolo é um só. Então fala assim, daqui a X anos não vai ter dinheiro para pagar quem está aposentando. Não, sempre foi o ativo paga o aposentado, sempre foi assim. E hoje é mais ainda, que o aposentado que continua trabalhando, continua pagando a Previdência sem benefício nenhum. Isso ninguém discute. Isso ninguém vai, porque aí o governo perde a arrecadação. Não sei se vocês ouviram ontem o projeto do governo de valorização do salário mínimo. Sim. É aumentar mais R$1.502. 1.502. É a valorização do salário mínimo. Enquanto ainda houver esse tipo de política, perdemos menos, porque realmente o salário passa a ser corrigido. R$90 é muito? Não. Mas uma coisa é números exatos, outra coisa é percentual. Tem grande diferença. Aposentado, porque a diferença é grande. Deu quase 7% de aumento do salário mínimo e para o aposentado 3,71%. Então, é isso que eu estou falando para você. Muda as políticas. Você faz uma política para quem ganha o salário mínimo, que é mais de 60% dos aposentados, é salário mínimo, e uma outra política para quem ganha acima do salário mínimo. Ou seja, o que você come não é a mesma coisa. Meu arroz não é igual ao seu arroz, meu feijão não é igual ao seu feijão. Então, o próprio governo discrimina o trabalhador. Outra coisa para entender, com outra visão de vocês, que já são aposentados. Eu não. Não. Tá. Mas os dois aposentados. Antigamente lá atrás, há muito tempo lá atrás, descobriram que se você perdesse um dedo, você podia se aposentar. Hoje, se você perder um dedo, a Previdência manda você de volta para trabalho. E tem outro. A cigana já tinha lido. Você perde o dedo e ainda vira presidente da República. A cigana leu esse destino. Leu. Então, não, assim, o que acontece? Brasil. O empresário, agora voltando, dentro da folha de pagamento, custeia vários benefícios previdenciários. Então assim, quando você tem um acidente e você tem uma lesão que impossibilite que você exerça ou com maestria ou que não dê mais para praticar aquela atividade, antigamente a gente chamava o prato de sopa. Isso. Que era uma indenização pelo seu trauma não fatal, né? Um dedo, a meio impossibilidade, dedo, né? Isso. Mas não proibia de você exercer outra atividade que não fosse aquela pela qual você recebia uma indenização. Com a reforma da Previdência, o que acontecia? Alguns trabalhadores que tinham esse benefício e vieram a exercer outra atividade, com a reforma eles cortaram. Só que não podia, porque aquele benefício era devido a uma lesão que ele teve no trabalho. Então, que não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. O dedo dele vai continuar lá sem dedo, não vai crescer. Não é igual uma unha que cresce. E o INSS já havia cortado. Eu tenho como exemplo meu sogro. Teve que entrar na justiça para ter o seu direito. Benefício voltado. Ou seja, é dele. Ele não pode. É a mesma coisa, cara. A mulher que trabalha e vem a falecer e ela tiver filhos menores, esse benefício
é para os filhos, é direito Até dela. 21 anos, né? Isso, aí vai ter aquela política lá que, né, 50%, 2%, então daqui a pouco vai voltar a populacionar de novo para ter mais benefício. Mas assim, e aí o governo veio e começou a fazer corte. Ah não, poxa, se o teu marido morreu e você não tem filho menor, você vai receber só 50% da pensão dele. Meu, aquilo lá é o que você contribuiu a tua vida toda. Então, sabe, isso é roubo, cara. Não pode tirar o benefício, não dá pra pode. entender. E outra, você já trabalha com aquele valor dentro da sua previsão familiar, dentro do seu orçamento. E aí vem o governo e simplesmente tira. Então o que acontece? Quando tem essas discussões, a população em si não participa. E aí quem participa? São os movimentos sociais, os sindicatos, as associações e outros órgãos que infelizmente a população não tem. Quando você vai falar, as pessoas não estão nem aí. Hoje é modinha. Quando você fala qualquer besteira, tá, em relação a qualquer assunto na internet, todo mundo fala, todo mundo replica. Por quê? Porque a mentira falada várias vezes está se tornando verdade, né? E aí o pessoal fala assim, não, aí vem a justiça e fala assim, vamos criar uma lei contra a difamação errada. Não, você não pode falar, você pode ser processado se você fala mentira de órgão, da sua empresa, de pessoas, não pode, sabe? Nós vivemos numa democracia, mas nós temos que ser moldados, não pode ficar falando besteira. Uma coisa é eu ter um achismo, ou eu ter minha posição, mas eu não posso chegar e ficar denegrindo a imagem das pessoas de forma nenhuma. Tá chato pra caramba. Né? É a mesma coisa, o funcionário denegrir a imagem da empresa, não pode. Você faz parte daquele processo, então você não pode denegrir a imagem de ninguém, não é só a empresa, de ninguém. Tem os meios corretos da gente pressionar, da gente falar, da gente colocar dentro de fatos verídicos, porque ou empresa, ou governo, seja lá o que for, vem acontecer. Mas sabe quem criou isso, presidente? A imprensa. Hoje você vê jornalista pedindo aí, fazendo campanha para censura. Sim. Como é que a gente pode ser um país democrático desse jeito? Se o se o cara tem o poder de falar através do microfone, de colocar a palavra num jornal, de fazer mídias hoje, que nem todo mundo faz mídia. O cara pedindo censura, que as redes sociais sejam censuradas, para que todo mundo seja dominado, controlado. Quer dizer, isso aqui virou um país terra de ninguém. O que acontece é o seguinte, se você pegar um meio de notícia oficial, dificilmente, mas muito difícil, ele vai falar uma coisa inverídica. E se errar, ele é obrigado A se retratar. Na internet, acho que tudo pode. Não pode, gente. Né? Nós temos os direitos, os princípios, então não pode. Você pode dar a sua opinião, agora você não pode denegrir. Né? Eu não sei se vocês viram recentemente, tem um post aí na internet de um cidadão que vai na porta de um sindicato lá em São Gonçalo e tem uma fila enorme, e aí ele fala de sindicato e esquerda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele confunde as coisas. E outra, hoje o direito de se opor, não só hoje, a própria Constituição já diz, todo mundo é livre para associar, né, ou não. Se eu tenho interesse, se eu acho que os sindicatos comerciais me representam, seja qual for, na questão econômica, na questão trabalhista, na questão social, eu contribuo, mas eu não preciso ser sócio. E se eu quero usufruir dos benefícios que aquele sindicato me oferece, que são muitos, eu se torno sócio e passo a ser participativo. Eu sendo participativo, um dia eu posso ser diretor sindical, eu posso ser presidente do sindicato. Então é assim que funciona. O grande problema hoje, que no geral, nós gostamos de criticar, mas não gostamos de enfrentar, para chegar lá e falar assim, eu vou ser o candidato do próximo. Nós, tirando o João aqui, mas nós já fomos candidatos à vereança da cidade, e a gente vê que é muito difícil, porque você tenta colocar
no mínimo uma cara, não a gente vai falar de projeto, mas uma cara diferente do que lá estava e a gente não consegue, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, quem é o Caleb? Eu não conheço, eu vou votar no fulano, já está lá mesmo. Sabe por quê? Todos vão roubar. Essa é a cultura. Né? É a cultura. Essa é a cultura. Realmente. Entendeu? Não, eu vou me opor porque o sindicato não me representa. Representa sim, gente. Senão vocês vão receber salário mínimo. Hoje existe um piso de categoria devido à organização sindical, porque senão pagava-se o preço que queria. Trabalhava-se da hora que queria. Então, para que não tenha o excesso do lado de lá, existe o lado de cá para contrapor esse equilíbrio do mundo do trabalho. Senão viramos escravos. Até hoje, inclusive hoje de manhã eu vi no jornal, trabalho análogo à escravidão. E o cara pagava os coitados com crack. Eu vi isso. Com droga. Quer dizer, isso aonde vai parar a humanidade, cara? Quando você equipara ao ser humano abaixo da linha dos... Não vou nem dizer aos bichos, porque hoje os bichos estão em alta, porque o pet hoje... entendeu? Tá no... Minha gata, tô louco para dar um susto nela. Tudo bem que é um ser vivo, mas se você for ver bem, as pessoas deixam herança para bicho, cara. Tá deixando mesmo. Então, quer dizer, o papel do ser humano não serve mais nada, cara. Não sei, insignificante. Óbvio que tem alguns que são insignificantes mesmo, mas você não pode pôr todo mundo no balaio, entendeu? Aí vem o João aqui com um fator previdenciário, que é um processo, eu falei, João, tem certeza, é complexo. Complexo demais. Tanto é... Mas essa é a ideia, fazer o trabalho... No meio jurídico, tem especialistas exatamente para tratar disso, porque essa conta que vocês fizeram aí tem que ser naquela calculadora científica. Sabe aquela científica? Só faltou ele falar, pega o seno, cosseno, tangente e a hipotenusa para ver. Eu vou até mais distante, não é científica, é financeira. Financeira. Mas o que você tem mais aí, João? Então, eu vou aproveitar o ensejo que ele estava falando sobre o trabalho análogo e falar sobre o conceito do trabalho decente. Né, que é chamado trabalho verde, que é feito pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ao qual diz o conceito do trabalho decente foi formalizado em 1999 pela OIT e pode ser definido como trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, capaz de garantir uma vida digna, e assim um trabalho decente é considerado fundamentalmente para a superação da pobreza, redução das desigualdades sociais, garantia de governabilidade e democracia e desenvolvimento sustentável. É o que é pedido, é o que ele até está dizendo aí sobre a situação do trabalho análogo, desrespeito ao trabalhador. O trabalho verde em si, para quem quiser até pesquisar, pode ir lá na OIT e perguntar o que é o trabalho verde, vai ver o que diz sobre o que o trabalhador passa e o porquê do trabalho verde, que fala sobre a natureza, sobre defender a natureza, como é que você faz para não dificultar e respeitando, que é o fundamento, respeitar o trabalhador. Isso na própria OIT está dizendo e a gente precisa se adequar a isso, porque a situação a qual nós estamos chegando, vai chegar uma hora que tudo, como ele acabou de dizer do INSS, está tudo em home office, vai ser tudo assim. E se os trabalhadores não se prepararem para isso, nós vamos sofrer. Isso já nessa geração que está vindo aí, a partir dos 10 anos de idade, já vai começar a sofrer isso aí. Que inclusive é uma situação que eu queria colocar numa próxima, sobre o gênero, né, sobre as idades, porque existem as diferenças minha com você, com ela inclusive, que tem uma certa idade, ela vai entender através das colocações de gênero, que vai saber entender por que nós estamos chegando a essa Tem a diferença também do homem para a mulher de idade? Não. A igualdade, ela só para aposentadoria? Mulher 62, homem 65. Então tem. O homem sempre... para efeito de aposentadoria, a mulher sempre vai ter uns 5 anos, mais ou menos, né, de diferença a menos. Nesse caso, antes era 30 de contribuição, e continua sendo 30. Tanto é que eu particularmente, se a mulher tiver com saúde, querendo manter a sua vida financeira, porque a gente sabe que dinheiro nunca é demais, mas é de menos, e deu seu período de aposentadoria,
30 anos de contribuição. Independente do fator providenciário, eu sempre aconselho a mulher a aposentar, a mulher. Primeiro, porque você garante um recurso que vai lhe dar uma estabilidade, porque a gente trabalha para receber algo. Então, se eu tenho já uma aposentadoria que me dá um salário mínimo, que seja de aposentadoria, e eu ainda tenho fôlego para continuar trabalhando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou com 55, vou esperar meus 62 para aposentar, para me aposentar com o maior percentual possível. Aí tu aumenta em R$500. Mas levou 7 anos sem receber 1.500, vamos pegar aqui. Quanto que vale? Qual vale mais? E outra, quando eu tiver 62, a minha vulnerabilidade de saúde é maior do que a de 55. Com certeza. Concorda? Onde vem as maiores despesas. Então, será que não sei nem se eu vou estar vivo quando eu aposentar? A gente tem uma expectativa. A aposentadoria é igual ao direito, é sempre uma expectativa. É a expectativa de aposentar, expectativa do direito. Nada é certo. Então, eu sempre falo para a mulher, você vai continuar trabalhando? Vou. Então, aposenta. Pega o teu agora, garante o teu, resolve tua vida financeira, porque resolve. Você aposenta, tu saca o fundo de garantia, tem um PIS/PASEP, vem aquela boladinha ali que te dá uma segurança. Porque quando as pessoas falam assim, eu quero sair do emprego, a pessoa não quer sair do emprego ou quer para perder o emprego. Ela quer sair do emprego para pagar suas despesas. Porque ela vai ter que voltar, ela vai ter que procurar um novo emprego. Porque não consegue. Não consegue, então a gente quer resolver nossa vida financeira. Hoje, infelizmente, as pessoas falam assim, não, tem que ter educação financeira na escola. Sim. Pá, eu sou pai de aluno, eu ganho um salário mínimo. Que educação financeira que eu vou conseguir, meu irmão? Eu não sei que educação financeira é essa se minha filha pede Pix pra mim todo dia. Não, na escola. E outra, a cesta básica em São Paulo, ela é quase R$1.000, é 800 e poucos reais. O cara que recebe um salário mínimo, que educação financeira ele vai ter? Não dá nem para comprar cesta. Male ele trocar o dinheiro em moedinha para pôr pro filho, para colocar no cofrinho, para dizer que está economizando. Então assim, hoje infelizmente a gente não consegue uma educação financeira. Primeiro, que todos os bancos nos oferecem cartão de crédito, que é dinheiro fácil. Fácil. Né? E você sempre está aqui pagando e fazendo. É uma bola. Tanto é que é o que se mais ganha nesse país. Você sempre gasta mais do que são as instituições. E aí é igual, cartão de crédito, cheque especial. Cheque especial, as pessoas falam, não use o cheque especial. É impossível. Tu vai passar fome? Não tem como. Ele fez um supermercado atacadista lá em Diadema. Essa rede, hoje de manhã, essa rede, nós temos ela lá no Guarujá. Mas o que eu quero dizer aqui? Todos sabem que qualquer empreendimento, edifícios, na qual tem uma grande circulação de pessoas, você precisa ter um projeto de incêndio, de saúde, que esse processo ele é feito pelo bombeiro, onde te dá uma certificação de regularidade. Só que assim, o trabalhador em si, ele não pode ser omisso. O que aconteceu? Com essas chuvas, provavelmente o imóvel lá não deve ser um imóvel novo, a maioria acontece, vou até falar aqui, posso falar porque sou funcionário e defendo. Se você pegar a maioria das lojas aqui da região, quando você pega um período chuvoso, chove mais dentro das lojas do que fora. Sim. Porque as empresas, elas não estão preocupadas também com o serviço de manutenção. Tem ar-condicionado, mas não funciona, então são essas coisas. Então, o trabalhador, o sindicato, ele não tem um poder de fiscalização. Nós não somos fiscalizadores. Porém, com essa mudança que teve desses últimos anos, não existe auditor para fazer fiscalização. E mesmo que exista, ele nunca faz de imediato. Você faz uma denúncia e sabe lá Deus quando ele vai. Então, para não acontecer o que aconteceu hoje, nesse supermercado, que graças a Deus ninguém faleceu, mas teve fraturas, teve sérios danos. Para que não aconteça, a empresa não pode fazer manutenção em telhado ou qualquer outro tipo de atividade de manutenção que tenha risco ao trabalhador e ao consumidor. Então esse trabalhador tem que fazer a denúncia, no mínimo, para nós sindicatos.
no mínimo. Porque se a empresa quer fazer sua manutenção, ou ela faz após o período, ou ela não abre o supermercado. Mas isso que eu ia perguntar, o comércio estava aberto? Estava aberto. Né? Tanto é que até numa entrevista, um rapaz que entrevistou falou assim, não, eu vim aqui tal hora, eles não deixaram a gente entrar porque tinha um guindaste, imagina o tamanho da telha para colocar. Um guindaste estava colocando a telha. Então essas telhas, igual em shopping, né? Aquelas telhas grandes, muito pesadas, a estrutura lateral da parede não comportava o peso daquela telha. E aí cedeu e aquilo lá riou, cara. Glória a Deus que não foi uma tragédia. E pegava exatamente naquele onde ficam os caixas. Provavelmente onde tinha o maior número de circulação. Nossa, né? Então, mas graças a Deus, né, assim, não é, a empresa estava regularizada, tinha na prefeitura, nos bombeiros e tal, só que não pode acontecer manutenção com o estabelecimento aberto. Manutenção de risco. De risco, entendeu? Porque você não conseguia isolar que era uma área de check-out de caixa. Nós já tivemos casos aqui de lojas, aqui, onde nós temos diretor, onde simplesmente despencou um pedaço de concreto do telhado, porque a loja está dentro do shopping, corria o risco daquilo lá rear, a empresa simplesmente foi lá e fez um tapume e segue a vida. Meu, como se o negócio fosse cair assim, a telha vai de ponta a ponta, aquelas telhas lá. E aí a gente foi lá, primeiro eu fiz todo o processo, fiz a reclamação para o responsável da empresa e eles fizeram a troca exatamente fora do horário de serviço e está regularizado. Mas porque teve a denúncia. Então assim, faz a denúncia, a gente apura. Quando teve os incêndios aqui na Marisa, essas últimas, a nossa diretora social na Honda esteve no local. A nossa preocupação com o trabalhador é grande, porque às vezes todo mundo pensa no bem material, mas a vida ela é mais importante. E a empresa aí, ela nem se preocupou com o consumidor, muito menos com o trabalhador. Sim, ela não quer perder de jeito nenhum, né? Agora vai perder muito mais, porque vai sofrer ações. Isso, vai sofrer ações, até está tudo regularizado. No mínimo 3 dias interditado até dar um projeto. E esse projeto não sai da água por fim. Então vai ficar interditado. Então assim, eu quero mostrar o trabalhador que ele não pode ser omisso com ele mesmo, até com a própria vida. Nós oferecemos nossa mão de obra para que com ela nós temos um provento monetário. Mas se a empresa não nos respeita, nós também não vamos abrir mão do direito do trabalhador, que é preservar a vida. Eu acho que isso é fundamental, independente de sindicato. Independente de sindicato. Só complementando, quando as empresas fazem esse tipo de manutenção, existe os brigadistas, toda a empresa é obrigada a ter brigadista, e quando passa do número de trabalhadores, tem que se criar uma comissão interna de prevenção de acidente, ao qual, quando tiver qualquer situação dessa, tem que ser feita uma reunião extraordinária e relatar, e observar o gerente. Seu gerente, estamos fazendo esse relato, queremos providência. E automaticamente, já com aquela extraordinária, passar para o sindicato, que nós vamos acompanhar de perto. Então, vamos verificar, espera aí, o que nós podemos fazer, ir até lá e ver qual foi a providência que o seu gerente tomou. Afinal, existe uma comissão, ou existem os brigadistas, que tem que saber que aquilo é agravante e pode acabar prejudicando não só o trabalhador, como os frequentadores. O pessoal que está ali no dia a dia comprando o seu pão, os seus gastos. Então, o que acontece? O pessoal que entra nessas comissões, ou então o brigadista, eles acham que não entende direitinho que aquilo ali é uma responsabilidade muito grande para quem está dentro daquela comissão, ou o brigadista, porque às vezes as lojas não atingem aquele objetivo, por exemplo, é 50, depende, que a nossa categoria é a 2. E a 2 é de 50 para cima. Abaixo disso, tem que criar um designado. Aí tem gente que não sabe o que é o designado. O designado, o patrão vai indicar. O Caleb, que é funcionário, você vai ser o designado da CIPA. Você tem que estar acompanhando, que você vai fazer um treinamento, e aí você tem que fazer aquelas reuniões ordinárias e, quando precisa, uma extraordinária. Relatar e passar para o presidente, e se for agravante, informar o sindicato para que a gente acompanhe de perto. E a maioria dos trabalhadores não sabe disso, ou então, na verdade, tem treinamento, aí está por aqui,
preocupa com a estabilidade. E não é só isso. O brigadista ele pode ser corresponsável também por um acidente desse? Não, Não? não. A empresa é Na responsável. verdade é o seguinte, o brigadista é exatamente para a questão de saber manusear o equipamento, porque não é fácil. Agora, se você tem uma comissão de CIPA atuante e você relata na ata, né, o que foi identificado e foi sugerido à empresa e depois se a empresa concluiu ou não, ele vai estar registrado lá nas atas. E aí se vier a acontecer qualquer coisa em relação àquilo que foi discutido, a responsabilidade do cipeiro, ele existe, passa a ser uma responsabilidade civil da empresa que tem o departamento para exatamente, porque acidente é prejuízo para a empresa. Então a ideia é que não ocorra e a empresa tem que A cumprir. CIPA é obrigada a ter a partir de quantos funcionários? 50. Na nossa categoria é a partir de 50. Essa tinha mais 50? E mesmo que tenha menos, ele tem que ter um designado. Esse designado é indicado, ele não é eleito, é indicado. O Designado. designado ele substitui o presidente da CIPA. Na verdade, ele vai ser o único representante da CIPA, porque não tem número suficiente, Sim. então não tem. Mas tem que ter. Ele não tem. Base, nem ele tem. Porque, assim, como ele não tem estabilidade e ele é funcionário, então ele não tem coragem de brigar. não quer se expor, então fica complicado. Agora, quando você tem o eleito, ele é muito mais fácil, porque assim, ele não, em tese ele não pode seguir, até tem, mas em tese ele não pode seguir perseguição porque ele foi eleito exatamente para defender os interesses dos trabalhadores. Né? E dele também, porque ele também é Também é trabalhador. funcionário. Dentro das funções dele, uma delas é ser o fiscalizador de atos ou ações que a empresa não concorda. Só para você, peguei uma reportagem agora, só para você ter uma ideia, algumas coisas eles falam que são difíceis. Vou pegar o setor de supermercado, que é o setor que mais explora. Ou é a empresa que não é organizada, ou são chefes que não têm capacidade de chefiar. Qualquer resultado. Dos 15 empresas, supermercados que mais faturaram em 2023, o primeiro está o multinacional chamado Carrefour, que não respeita a legislação, não respeita regras Carrefour é trabalhistas, o primeirão, Isso. 01. teve 115 bilhões de lucro. Segundo, Grupo Açaí, que se desvinculou do Grupo GPA, 72 bilhões, ou seja, 50% em relação ao Carrefour. Eu vou colocar só os que tem dentro da nossa base, tá? Que é de Bertioga e Itanhaém. Grupo Pão de Açúcar, que são os extras e Pão de Açúcar, 20 bilhões. Tem mais um aqui. Tenda Atacadista, tem na Praia Grande e Itanhaém, 7 bilhões. Isso está falando em lucro, né? E lucro, de faturamento. Se teve lucro, não sei, foi faturamento. Aí você tem que fazer. O GPA diz que não, né? Eles dizem que tem prejuízo, então isso aqui é só o bruto. Então, ou seja, dos 15 supermercados no Brasil que mais faturaram, 4 estão aqui na nossa região. Só que o Grupo Carrefour, dentro desse faturamento do Grupo Carrefour, está o Atacadão, que faz parte do Grupo Carrefour, né? Porque é muita coisa só para o Grupo Carrefour. Mas para você ver a demanda de faturamento que esses grupos têm em relação ao consumo. E aí, não, ainda esqueci de mais um, perdão. Tem mais um que agora foi recém-inaugurado, o Grupo Pereira. Isso. Que é o Pereira, isso, que é a Rede Forte, que é um grupo de Santa Catarina. 15 bilhões. Então é muito dinheiro. Então, e aí na hora da valorização do trabalhador, você não consegue negociar meio ponto percentual. É uma briga. Na verdade, se eu negociasse individualmente, com certeza, individualmente a gente conseguiria. Seria mais fácil. Né? Mas eles se unem pelo não. Né? Porque aqui, quando eles fecham, eles conseguem a diminuição de meio ponto para o trabalhador. Com certeza, as suas participações, os seus bônus são bem maiores do que o provido para o trabalhador. Então, assim, são grupos que contratam pessoas especializadas para
ir contra o próprio trabalhador, que é negociar um índice menor de reajuste, porque como eles alegam a quantidade de trabalhadores empregados, aquela coisa toda, né, eles alegam que eles ficam incapazes de negociar um índice maior. Esse ano, a inflação já mostra aí os índices aí, próximo a 4%, na qual até dezembro não ultrapassa esse índice. Então, assim, quando a inflação está alta é difícil negociar, quando está baixa é muito mais difícil ainda. E quando a inflação está em 3% e você pleiteia 1% de ganho real, ele equivale a um terço da inflação. E quando a inflação está 10% e você quer 1%, ele não quer dar o aumento porque a inflação está 10%. Vai vendo. Só que assim, nenhum comércio deixa de repassar os preços aos seus produtos. Nós fazemos compras praticamente rotineira, não precisa ser mensal. Mas nós nunca encontramos um preço de um produto igual no mês seguinte. Encontra? Sempre muda, e sempre muda na maior, né? E quando eles querem dar um engano que eu gosto, eles falam que está em oferta. Na verdade, Não tem um preço, você manda ele para não tem oferta e nenhuma. volta ao preço que é, na Então, verdade. para vocês vejam como é difícil lidar com o processo de negociação, defesa de direito, fiscalização. Então, são situações que o mundo sindical enfrenta e a gente tem que negociar. Por incrível que pareça, a gente tem que negociar. Então, às vezes, o trabalhador fala assim, o sindicato não faz nada. Na verdade, a gente não precisa fazer propaganda. Eu não preciso fazer propaganda que denigrem a imagem de qualquer empresa quando eu ganho uma ação. Nós estamos pagando ações na qual as empresas descumpriu regras. Mas eu não preciso ficar colocando na minha página dizendo, olha, a empresa Caleb e Associados perdeu na justiça e a gente está pagando a indenização. Não tem o porquê. Primeiro que a empresa já foi, quando ela descumpre, ela já tem ciência do que vai acontecer. E quando ela perde na justiça e o martelo é batido, eu não preciso denigrir a imagem de ninguém, porque ela pagou para ver e a gente conseguiu provar que ela descumpriu. E o trabalhador é chamado e recebe um dinheiro que ele nunca ia receber. E se fosse receber por meio de ação judicial, iria pagar uma terça parte do que é seu direito para o profissional de direito. Então, assim, nós temos várias atividades, mas a gente não precisa fazer esse tipo de divulgação, que não é o papel do sindicato. E ontem eu estive numa empresa, e aí a menina, eu acho que eu sou feio demais, ela conseguiu identificar que eu sou... Acho que ela viu a Rádio Esplanada, viu? Ela identificou que eu era do sindicato e ela me veio com algumas demandas. Aí eu falei assim para ela, faz o seguinte, pega aqui meu cartão, toda dúvida que você tiver me passa. Mas o senhor não vai me falar que sou eu, né? Eu falei, eu perguntei teu nome? Você entendeu? Eu falei, agora é o seguinte, se você confiar, você vai ter que se identificar porque você vai falar diretamente comigo. Agora você tem que mandar provas. Por incrível que pareça, eu vou ter uma reunião com alguém dessa empresa. E ela fez? Não, Só por curiosidade. hoje ela mandou. Mandou? Então assim, bati palmas, agradeci. E eu acho que essa é. Mas sabe, mas eu não pretendo ficar aqui. Mas não é por isso. Tá? Falei pra ela, não existe o lugar ideal. Né? Porque quando a gente. Tem gente que ganha, falei pra ela, tem gente que ganha mais do que você na própria empresa e está infeliz. Falei pra ela. Então a questão não é só salário. Não é só salário. Né? Porque o quanto é ideal para você. A gente hoje diz que a classe AA é de 20 mil para cima. Mas quem ganha 20 mil já está insatisfeito. Entendeu? Essa é a hora do comerciário. Agora 11 horas mais 54 minutos. Tá chegando a parte especial. Antes, isso que eu ia falar. Antes da gente encerrar, vamos falar. Porque o mês que vem é o mês do comerciante. O mês do trabalhador. Perdão. E, Nossa, de todos. Vocês falaram tanto de aposentadoria que o cara E para isso vai ter prêmios aqui, né, o presidente? Isso. Vai ter muita coisa para o trabalhador no mês de maio. Então, vamos lá. Uma delas é o
Vale compra. Vale compra no valor de R$200. São 5 vale compras no valor de R$200, sorteado para trabalhador associado. Vamos lá, vamos aproveitar. Nós mandamos um link aí, vamos reenviar para os trabalhadores informar o programa do dia, né? Sim. E a palavra-chave. Então apareceu palavras-chave lá sensacionais. E assim, nós. Menos a correta. Mas tá bom, não tem problema. Não tem Só que problema. assim, a grande dúvida gerada é o seguinte: nós temos como associados, nós falamos em matrícula. Então, para que os associados entendam, matrícula, quando eu falo, não é a matrícula da empresa, é o número da carteirinha de sócio do sindicato. Então, lá na pesquisa, você vai informar, além dos seus dados, né, que é nome, CPF, telefone. Se de repente, não tem como, porque hoje nós temos carteirinha digital, mas se de repente esqueceu do número da carteirinha de sócio, pelo CPF a gente identifica. E outra coisa, a palavra-chave, gente, ela vai ser sempre falada na parte final da nossa programação, porque não é pegadinha. Sim. É só para você identificar o dia do programa. Que dia é hoje? Dia 16 de abril. Assisti no dia 16 de abril e a palavra-chave de hoje é caneca. Olha aí, fica muito mais fácil. Caneca. Então assim, você vai colocar lá seus dados e vai colocar a palavra-chave. Caneca. Então, muito simples, não precisa escrever só pelo fato de, quero participar e vou escrever. Não, a gente sabe que o horário, o comerciário, é um horário na qual ou ele está entrando no trabalho, ou ele está saindo para a hora de almoço, né? E para sair na hora do almoço, em vez de ver o TikTok, ver o programa, a hora do comerciário, tem muita informação importante para você. Às vezes a sua dúvida é tirada aqui. E aí preencham, que no dia 30 estaremos sorteando. É a próxima, né? Não, nós temos mais um programa. Tem mais um ainda, tem o dia 23. Tem o dia 23 na outra semana. Estaremos sorteando o Vale Compra. E assim, não pode esquecer de mandar o número de sócio do sindicato. Isso aí não pode. Porque tem gente mandando mensagem no WhatsApp da rádio, que é o 13 996840422, mas não está mandando o número de sócio do sindicato. Esse é um quesito obrigatório. Porque senão entra qualquer um que não é sócio e vai querer ganhar um prêmio que é um vale compra de R$200. É um valor considerado hoje em dia. Então, a prioridade é para você, sócio do sindicato. Tá? O quesito fundamental é esse. Isso, porque aqui a gente já faz promoções tanto para os participantes, para os ouvintes da rádio. Aí é diferente. Né? Esse não, esse é específico para o comerciário ou associado do comércio, aquele que é nosso sócio, aquele que vota, aquele que participa das nossas discussões. Inclusive, agora dia 1º já está liberado, já está na tela, excursão, na verdade não é uma excursão, né? Nós vamos levar o trabalhador para participar da festa do 1º de maio lá em Avaré, aquele trabalhador que nunca foi. Nas outros nossos eventos aconteceu algum imprevisto, eu estava na escala, façam suas inscrições. Ainda dá tempo? Então, porque assim, ontem nós recebemos uma informação, nossa diretora social teve um evento, e aí a capacidade máxima lá para Avaré não pode passar de 3.400 pessoas. 3.400 é gente pra caramba. Entendeu? Então assim, mas corre o risco de passar, né? E que nós fretamos um ônibus completo e eu vou ter que levar 20 pessoas, porque pessoas demoram. Né? Infelizmente as pessoas demoram para se posicionar. Deixa tudo brasileiro, né? Tudo para a última hora. Então, se aquele que tem interesse de participar, corram. Aquele que já foi, motiva aí seus amigos, aí fala do que é legal. É um domingo muito especial e ainda pode concorrer a prêmios. Né? Acho que, eu não sei se nesse 1º de maio vai ter sorteio de moto, mas quem sabe, tem vários sorteios, né? Na última teve uma associada nossa que ganhou o Vale Compra, não sei se foi Vale Compra ou foi em dinheiro, R$500. Então assim, além de se divertir, você ainda pode ser sorteado em prêmios, né? Então assim, participe, seja um sócio, entre no nosso aplicativo, Sim Comerciário Santos, bem simples, preencha lá a proposta, né? Ontem eu recebi uma empresa que quando eu falei dos benefícios, eu falei assim, se eu fosse a senhora, eu pagava a mensalidade para o associado
e oferecia o que a senhora não pode oferecer, que é dentista, desconto em farmácia, kit escolar para o filho. Vai sair ganhando. Vai sair ganhando. Vai sair É um ganhando. tipo de benefício que o empresariado Não pequeno tem. não consegue. Sim. Então, assim, sindicato não tá para criar picuinha, ele tá lá para dialogar, para se realmente está acontecendo algo errado que às vezes a empresa não sabe, né? A gente está lá para orientar. Aliás, vamos mandar aqui um beijo ao vivo aqui para nossa amiga, nossa parceira, a dona Júlia, aí lá do supermercado Varandas, né? E sempre que nós, Tá devendo café, sempre dona que nós Júlia? fazemos Eu vim aqui. pedido aqui para auxiliar nossos amigos aqui da Rádio Esplanada na nossa campanha, eu vou falar com a dona Júlia. Aliás, eu já te dei o contato, Sim. ela quer falar com você. Sim, Chama a dei dona contato Júlia com ela aqui ontem. para participar do programa. Ela participa do Rotter, ela tem várias atividades sociais. O próprio, não é porque eu sou sindicato aqui, mas a gente tem que valorizar aquele que valoriza o ser humano. E a família Varandas está de parabéns, porque valoriza o ser humano. São empresários responsáveis, né? Trabalham muito, eles estão no dia a dia e reconhecem também o serviço do sindicato, e ela sempre está, toda vez que ela está inaugurando um mercado novo ou está entrando funcionários novos, ela fala: Washington, manda o pessoal vir sindicalizar aqui o pessoal, e graças a Deus é assim que deve ser. Não é passar a mão na cabeça, é exatamente ter uma sintonia de empregador e empregados, na qual na conversa, no diálogo, todos saem ganhando. A gente sempre acredita nisso. Não é à toa que a frase "juntos somos mais fortes" não é imponente. Ela é imponente exatamente para falar: olha, sem você eu não vivo, e sem você eu também não vivo, e sem o trabalhador eu também não ando, sem o sindicato as coisas não confluem. A confluência está exatamente na hora da negociação. Agora, como diz no filme lá, Alice no País da Maravilha, se você não sabe para onde você quer ir, você pega qualquer caminho. Então aí é cada um por cada um. Mas enquanto a gente puder dialogar, mostrar que somos sérios, temos um papel principal na sociedade, que é a questão social, acho que enquanto os trabalhadores não tiverem essa ciência, eu acho que as dificuldades de entendimento, o que é sindicato, o que é associação, né, é muito difícil. A gente vê hoje no dia a dia dos condomínios, na qual um prédio de 100 andares, só 5 define o que vai acontecer, porque só 5 vai para a reunião. E a gente não quer que só 5 trabalhadores definam. Nós queremos que a nossa categoria defina o rumo do mundo do trabalho na nossa base territorial. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Muito bem, meio-dia mais 2 minutos. Nós vamos chegando ao final do Hora do Comerciário de hoje. Terça-feira que vem, dia 23, nós estaremos aqui no mesmo pátio horário, mesmo pátio local. Quero aproveitar e mandar um beijo para Tabata, que tá ligadinha, e pro meu amigo Daniel, em forma de estofados, também tá ligadinho aqui na Hora do Comerciário. Então, ó, guardou aí, ó, a dica de hoje? Caneca! Essa é a senha de hoje. Entra lá e não esquece, número da carteirinha de sócio do sindicato, tá bom? Tchau, presidente. Tchau, João. Tchau, Adilson. Tchau, Dai. Terça-feira que vem, estamos de volta. E, sem ser no dia 23, no dia 30, tem sorteio. Tchau. Viva o comerciário! E viva o comerciário. Tá sabendo? Vem.